Uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram é o que eu faço para conseguir minha primeira vaga de júnior, o que eu preciso para ser contratado como júnior ou para passar no processo seletivo. Tem muita gente procurando essa primeira oportunidade. E o vídeo de hoje é justamente para você. Eu vou falar os 5 passos que você precisa fazer para conseguir a sua tão sonhada vaga como programador. E o primeiro passo é construa uma base sólida. Você precisa entender os fundamentos da programação antes de querer sair fazendo um monte de coisa. Um dos erros mais comuns que eu vejo por aí, quem está começando a cometer, é querer já pegar um monte de ferramentas e frameworks e já querer começar a construir um monte de coisa, se ao menos entender o que é um algoritmo, se entender as estruturas básicas da programação, um laço de repetição, uma condicional. Então gaste um pouco de tempo nesse início para construir essa base, para que você entenda os fundamentos da programação. Isso vai te ajudar muito ao longo de toda a sua jornada como programador. E a importância de você fazer isso é para você não virar aquele tipo de copiador de código profissional, aquela pessoa que basicamente sabe copiar um monte de código de vários lugares, mas não sabe direito o que está fazendo. E é óbvio que no nosso dia a dia como programador, mesmo você sendo um sênior, você vai pesquisar no Google o tempo inteiro, você vai usar o Stack Overflow o tempo inteiro, mas você precisa ter o discernimento para saber o que você está colocando dentro da sua aplicação, não simplesmente pegar um código qualquer, copiar e jogar lá esperando que aquilo funcione. Então gaste o tempo estudando essas bases, estudando os fundamentos da programação, para que quando você começa a pegar alguma linguagem, alguma ferramenta, você consiga entender, pelo menos conceitualmente, o que está acontecendo ali por trás e por que você está usando tal ferramenta ou tal framework. E o segundo passo é escolha uma única stack. E por stack aqui, a gente quer dizer conjunto de tecnologias que trabalham juntos, que faz sentido trabalharem juntos. Por exemplo, se você vai para a web, JavaScript, HTML, CSS. E por que escolher uma única stack? Porque dentro de cada stack, dentro de cada linguagem, já existe muita coisa para você resolver. Então se você querer aprender 2, 3 linguagens ao mesmo tempo, querer aprender tanto back quanto front-end ao mesmo tempo, provavelmente você vai ficar muito frustrado, porque existe uma infinidade de coisas dentro de cada uma dessas partes para você estudar. Então a melhor coisa que você pode fazer é escolher uma única stack para resolver um problema específico e ficar muito bom nela. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando do porquê que eu acho que ser full stack não é uma boa ideia para sua carreira. Então se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, saber um pouco mais da minha opinião, vou deixar o vídeo aqui linkado para você assistir depois. E a ideia de você escolher uma única stack é você diminuir o teu escopo de estudo, você ter algo enxuto para estudar, ou seja, você não vai ter tantos assuntos para estudar, mas você vai estudar um assunto que resolve um problema específico. Por exemplo, se você quiser virar um programador Android nativo, você vai aprender lá Java, provavelmente Kotlin, mas tem um monte de outras coisas que você tem que aprender ali em volta. Você vai ter que aprender, por exemplo, a mexer no Android Studio, a usar o emulador do Android, a como você conecta o seu dispositivo físico no seu computador. Tudo isso vai levar tempo, tudo isso vai demandar esforço. Então, se você estiver concentrado em resolver um único problema específico, você tem mais chance de ficar melhor nele o mais rápido possível. Diferente de se você quiser fazer um monte de coisa. Imagina se eu quisesse fazer uma aplicação, quisesse fazer o back-end, o front-end, o aplicativo. Olha a confusão, eu ia ter que aprender a fazer um deploy, sei lá, provavelmente na Amazon, na AWS, depois eu ia ter que aprender a construir uma aplicação web e depois aprender a subir um aplicativo na loja. É muita coisa para você aprender ao mesmo tempo. Então escolha uma única stack, uma única linguagem de programação, fique muito bom nela e ignore todo o resto. O terceiro passo é adquira experiência prática. Aí pode parecer até um pouco contraditório, porque como é que eu vou adquirir experiência prática para conseguir um emprego se eu não tenho emprego? Nessas horas em que nós programadores somos privilegiados. A gente é talvez a única ou uma das poucas profissões onde você consegue adquirir experiência prática sem precisar estar trabalhando numa empresa. Mas como é que eu faço isso? Bom, você pode começar construindo os seus próprios projetos. É muito legal você fazer cursos, você seguir tutoriais aqui. Isso vai te ajudar a ter uma base boa, a pegar os fundamentos, a entender padrões, entender como é que se constrói determinados tipos de software, ou resolver determinados tipos de problema. Mas você precisa pegar um problema real, um problema seu ou de alguém ao seu redor e resolver. Por exemplo, eu uso um determinado aplicativo que eu gostaria que tivesse tal funcionalidade, mas não tem. Se você quer trabalhar com mobile, que tal você construir o seu próprio aplicativo com essa funcionalidade? E a ideia é essa mesmo, que você tire projetos do mundo real, sei lá, de repente você tem um tio que tem uma oficina, por que não fazer um sistema de gerenciamento de estoque para ele? Assim, as ideias são muitas e eu acredito que tem um monte de problemas ao seu redor que você enxerga que poderiam ser resolvidos através de software. E o ponto principal desse passo aqui, de você adquirir experiência prática com esses projetos, é você conseguir concluir um ciclo de desenvolvimento. E o que eu quero dizer com ciclo de desenvolvimento? É você tirar uma aplicação, um software do zero
zero, desde a primeira linha de código, até colocá-lo em produção na mão do cliente, na mão do usuário final, de quem vai utilizar. Recentemente, no grupo do React Native Brasil, teve alguém perguntando qual é o melhor certificado para quem quer trabalhar com React Native. Eu falei que o melhor certificado é você tirar uma aplicação do zero até publicar na loja. Mas por quê? Bom, basicamente porque ao fazer isso, você vai estar passando por todo o ciclo de desenvolvimento de um projeto. Desde a concepção lá das tarefas, você tem que quebrar as tarefas bonitinhas, passar pela primeira linha de código, até você ir construindo, entregando funcionalidades, entregando features e publicando esse aplicativo na loja, que no caso de desenvolvimento mobile é o você colocar em produção. Isso vai te trazer experiência não só de código, mas de tudo que envolve desenvolver software. Por exemplo, se você não estiver trabalhando sozinho, estiver, sei lá, fazendo com mais algum amigo, vocês vão ter que se organizar ali no Git para poder, de repente, criar pull requests, criar branches, não comitar um monte de coisa, todo mundo no mesmo lugar. Então isso já vai ser uma experiência a mais que você vai ter. Depois que você publicar esse projeto, se tiverem usuários utilizando, ou até mesmo se você estiver testando, você vai ver que você vai encontrar alguns problemas, talvez algum bug. E aí você se pergunta, como é que eu corrijo um bug em produção? Então você vai aprender técnicas tanto de versionamento quanto às vezes ali de deploy para que você possa subir essas correções. Então isso é muito importante, isso de fato vai te trazer uma experiência prática. Eu já participei de alguns projetos entrevistando algumas pessoas e olha, eu te garanto que alguém tirar um projeto do zero até colocar em produção, por mais que não esteja todo bonitinho, mas se a pessoa tirou aquilo dela, se ela teve o trabalho de construir aquele software e não simplesmente copiou de algum lugar, isso vale muito mais do que um aplicativo super bonito e com 30 funcionalidades que ela simplesmente copiou de um curso. Então, adquira experiência prática resolvendo problemas do mundo real. E a quarta dica é: seja visto. Você precisa ser notado para que as empresas queiram te contratar. E isso passa desde você construir um bom LinkedIn, bem arrumado, com as suas experiências, com as coisas que você já fez, até você participar de comunidades relacionadas às tecnologias que você está estudando ou que você está fazendo os projetos. E assim, no LinkedIn nem precisa dizer que você tem que ter uma foto decente, um perfil com uma cara um pouco mais profissional, dizer ali na tua descrição quais são as tecnologias que você trabalha ou que você está estudando e também colocar as suas experiências. Mas você pode estar perguntando, mas eu nunca trabalhei, como é que eu vou colocar minha experiência? Bom, você pode colocar as suas experiências através dos cursos que você fez, colocar os projetos que você já trabalhou, linkar com algum código no GitHub, de repente algum vídeo aí de apresentação apresentando algum software ali que você fez, publicar conteúdos relacionados ao que você está estudando. Isso já vai contar muito para enriquecer teu perfil ali no LinkedIn. Outro ponto é você precisa participar de comunidades. Hoje existem diversas comunidades, tanto no Facebook quanto no Discord, como, enfim, algumas outras redes sociais, para que você possa trocar ideia e conversar com pessoas que estão estudando, que estão trilhando o mesmo caminho que você. É importante que você seja ativo nessas comunidades, tanto fazendo algumas perguntas, obviamente perguntas relevantes, quanto ajudando as pessoas. Por mais que você esteja no início, você sempre vai poder ajudar alguém que está, de repente, 1 ou 2 passos atrás de você. Interessante é que, eventualmente, vai aparecer alguém nessas comunidades procurando um novo desenvolvedor. Eu sei, a maioria dessas pessoas já querem um desenvolvedor mais pleno, mais sênior para resolver algum problema delas, mas eventualmente sim, vão aparecer empresas, vão aparecer pessoas que estão precisando de quem está começando, que estão dispostas a dar treinamento, que estão dispostas a ensinar alguém que está começando, mas que tem bastante interesse naquela tecnologia, a prosperar ali e virar um bom desenvolvedor. Então, se você for uma pessoa ativa nessas comunidades, onde você está sempre aparecendo nos comentários, está sempre publicando coisas relevantes, obviamente seu nome vai ser um dos mais cogitados aí para essas oportunidades que podem aparecer. E a quinta e última etapa é: prepare-se para as entrevistas. E aqui vai desde a sua apresentação lá no seu currículo e até de fato você estudar a entrevista, ou seja, quais são as etapas, o que essa empresa está buscando, qual tipo de desenvolvedor essa empresa quer para essa vaga. Então você tem que desde lá colocar um currículo legal onde está destacada as tecnologias que você trabalha, os cursos que você fez, os projetos que você fez, até você estudar cada uma dessas etapas. Eu não vou me aprofundar muito aqui nessa questão da entrevista, porque tem um vídeo no canal específico sobre isso. Então, se você já está mais ou menos nessa etapa, ou se você quer entender como é que funciona o processo seletivo como programador, vou deixar linkado aqui o vídeo também. E lá eu descrevo exatamente quais são os processos que você vai passar, desde a entrevista com RH, teste prático e coisas desse tipo. E essa é a etapa que talvez seja um pouco mais turbulenta, talvez seja um pouco mais difícil, porque é quando de fato você vai estar ali na cara do gol para tentar a sua primeira vaga de emprego. E dificilmente você vai conseguir na primeira entrevista, dificilmente você vai ir muito bem na primeira entrevista. E aqui que você tem que tomar cuidado, você não pode deixar isso frustrar você, porque senão você vai começar a achar que aquilo não é para você. Mas assim, ninguém consegue de primeira, é
realmente muito difícil. E como para quase tudo na vida, é questão de praticar. E sim, você tem que praticar as entrevistas. Provavelmente na primeira você não vai conseguir responder algumas perguntas, vai gaguejar uma vez ou outra, mas na terceira e na quarta entrevista que você fizer, você vai perceber que as perguntas elas começam a se repetir. Você vai perceber que você está conseguindo expressar melhor o que você já estudou, qual é a tua trajetória, e conforme você vai fazendo mais entrevistas, melhor você vai saindo. E eventualmente uma hora você vai passar. E assim, pessoal, eu falei rapidamente sobre esses 5 passos, mas eles não vão acontecer de uma hora para outra. Você vai levar aí bons meses ou até mesmo mais de um ano para conseguir sair do zero até a tua primeira oportunidade. Então vocês precisam ter paciência, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra, e vocês precisam ter consistência. Vocês precisam estar estudando todo dia, se possível, o máximo que vocês puderem, para que vocês cheguem lá. E acredite, essa primeira parte, né, essa primeira oportunidade, ela vai ser a mais difícil, porque basicamente a empresa ela vai estar meio que apostando em você. Então você tem que estar muito bem apresentável para que a empresa olhe para você, olhe para a tua trajetória e fala: bom, vale a pena investir tempo e treinamento nessa pessoa. E por mais que seja complicado, acredite, vale a pena, porque depois que você consegue essa primeira oportunidade e você vai começar a se dedicar nessa empresa, nesse trabalho, você vai ver que as coisas vão começar a acontecer de uma forma mais acelerada. Vão aparecer outras empresas querendo te contratar. Você vai conhecer pessoas que já são bem mais experientes e que vão poder agregar muito à tua carreira. Então, não deixem essa primeira etapa aí abalar vocês. Por mais que demore um pouco, pode ser que demore mais de um ano e meio, 2, sei lá, depende do teu contexto de vida. Mas se você for consistente, se você fizer a coisa certa, mais cedo ou mais tarde, você vai conseguir a tua primeira oportunidade. Então, por esse vídeo é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.